Olá a todos, meu nome é Iago Souza Bastos, eu sou médico diarista da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Domingos. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e estou aqui representando o time da sepsis do Hospital São Domingos. Todo ano, na Semana da Sepsis, próximo do dia 13 de setembro, o time da sepsis do São Domingos se organiza para a promoção de atividades que têm o objetivo de gerar treinamento para profissionais de saúde e para leigos, sobretudo com atividades de campo. Esse ano, infelizmente, pela pandemia, nós não tivemos essa oportunidade. Nós então nos mobilizamos para gravar um vídeo institucional com o objetivo de celebrar, de lembrar o dia 13 de setembro, o Dia Mundial da Sepsis, com o objetivo de levar informação a todos os pontos, tanto para leigos quanto para profissionais de saúde. Então, o título da nossa apresentação é 13 de setembro, Dia Mundial da Sepsis, o Hospital São Domingos há 12 anos na linha de frente do combate à sepsis. Mas o que vem a ser sepsis? A sepsis hoje é definida como uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada, secundária a um processo infeccioso, viral, fúngico ou bacteriano, que é capaz de gerar disfunção orgânica. Em resumo, são a presença de disfunções orgânicas secundárias a um processo infeccioso desregulado. Mas, antes de falar de infecção grave, não tem como a gente não falar da Covid-19, né? Doença extremamente agressiva, letal, que tem preocupado a todos no mundo inteiro. A Covid, hoje, já acometeu cerca de 25 milhões de pessoas, com cerca de 800 mil óbitos ao todo. A taxa de mortalidade estimada da Covid, nos melhores centros, gira em torno de 3,3%, uma taxa de mortalidade considerada alta. Todos nós sabemos e acompanhamos o impacto negativo da infecção por Covid-19 no sistema de saúde pública do mundo inteiro, gerando colapso tanto assistencial, quanto econômico, quanto a longo prazo para os pacientes. O impacto econômico é tão forte que é esperado para o próximo ano uma recessão econômica tão grave ou pior do que a última crise de 2009. Além disso, do impacto econômico imediato, a curto e médio prazo, nós esperamos que a Covid-19 gere alterações em ondas. Nós tivemos a primeira onda, que foi marcada pelo alto número de infecções, pela alta mortalidade e atendimento inicial dos pacientes. Nós temos uma segunda onda, onde existe a redução de recursos, de insumos, que seriam direcionados para outras doenças graves. Isso também nos foi acompanhado. A restrição de atendimento dos pacientes com síndrome coronariana, com AVC ou com outras doenças, por limitação, por medo de vir ao hospital e acabavam piorando da doença e falecendo. Uma terceira onda que impacta os pacientes crônicos portadores de doença pulmonar, renal, cardiovascular ou câncer, que precisavam de acompanhamento de assistência e deixaram de tê-lo ao longo do período da pandemia por medo, por restrição. E a quarta onda, que também nós já vivenciamos, com trauma psíquico, burnout, doenças psicológicas, transtorno de ansiedade, depressão e outras. Então, é notório que a Covid teve e terá um impacto ainda de longo prazo sobre a população do mundo inteiro. Então, nós temos na Covid-19 25 milhões de pessoas acometidas em média até o momento, com 800 mil mortos e uma taxa de mortalidade de 3,3%. Mas o objetivo da aula de hoje é lembrar da sepsis. A sepsis acomete no mundo, por ano, cerca de 30 milhões de pessoas. Dessas, 9 milhões aproximadamente vão falecer de sepsis. E isso gera uma taxa de mortalidade estimada de 30%, cerca de 10 vezes mais do que a mortalidade por Covid-19. Apesar de ser uma doença que acomete muito mais pessoas todo ano, ao longo de muitos anos e com uma mortalidade muito alta, infelizmente ainda não é grande conhecida do grande público, o que acaba atrapalhando o processo assistencial. Para se ter ideia da gravidade da sepsis, dados do Surviving Sepsis Campaign trazem que há cerca de 3,5 segundos uma pessoa morre de sepsis no mundo. E a tendência desse número, infelizmente, é piorar. O impacto econômico da sepsis é visto
quando se estima para o próximo ano cerca de 49 milhões de pessoas acometidas, quase 2 milhões só nos Estados Unidos, com impacto econômico só nos Estados Unidos de cerca de 24 bilhões de dólares. A mortalidade de sepse nos grandes centros gira em torno de 15 a 30%. E nos Estados Unidos, ainda é a primeira causa de readmissão hospitalar e a primeira causa de doença em relação ao consumo de recursos. É um problema tão sério que em 2017 a Organização Mundial de Saúde passou a tratar a sepse como um problema global com necessidade de estipulação de metas a serem cumpridas por todos os países signatários da OMS. Então, qual é o impacto da sepse no mundo? Acomete até 30 milhões de pessoas por ano, onde dessas cerca de 9 milhões vão falecer, o que dá praticamente uma morte a cada 3 segundos por sepse. Quando a sepse não mata no primeiro surto, ela deixa sequelas graves na grande maioria dos casos. Cerca de 80% dos sobreviventes de sepse evoluem a longo prazo com disfunção cognitiva, nutricional, motora, o que acaba impactando no retorno para sua qualidade de vida prévia, gerando alto custo a curto, médio e longo prazo. É uma doença extremamente agressiva e letal que demanda a devida atenção da população e dos profissionais de saúde. Para se ter uma ideia do impacto das intervenções, a cada hora de atraso na administração do antimicrobiano, existe um incremento de cerca de 7% de mortalidade para um indivíduo. O histórico da sepse começou a partir de 1991. Antes de 1991, nós tínhamos um caos. Haviam termos imprecisos e não haviam critérios definidos. Cada hospital ou país tinha seus próprios critérios. Em 1991, foi lançado o primeiro consenso sobre terminologia da sepse. Nesse primeiro consenso, houve a primeira unificação de termos, onde passou-se a adotar a SIS, a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, como marco-chave para início do diagnóstico. Em 2001, no segundo consenso, novos termos foram criados, por exemplo, sepse grave, já atrelando a ideia de disfunção orgânica à sepse, e, em 2016, tivemos a nova mudança, o chamado Sepsis 3.0, que retirou o SIS do processo e trouxe o SOFA como critério de diagnóstico, critério principal de diagnóstico. O objetivo foi atrelar de vez o conceito de disfunção orgânica associado a um processo infeccioso. Então, qual era a ideia? Antigamente nós tínhamos a SIS, a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, que podia ser causado principalmente por infecção, mas também era causada por pancreatite, queimadura, trauma ou outras doenças. Por exemplo, um paciente com amigdalite, com dor de garganta, que se apresentava na emergência com febre, taquicárdico e com leucocitose, ele era tratado como sepse. E não de forma incomum, esses pacientes com gripe simples ou com amigdalite acabavam parando na UTI, recebendo antibiótico, coletando culturas, aumentando a morbidade desses pacientes e tirando recursos daqueles que realmente precisavam. Esse conceito saiu e hoje nós temos o conceito de SOFA, ou melhor do que SOFA, para critério diagnóstico, para triagem. Então, se o paciente apresentar rebaixamento do nível de consciência, ou taquipneia ou hipotensão, 2 ou mais critérios já dão um ponto de start para a abertura do protocolo de sepse. Mesmo quando esses critérios não estão presentes, se há um foco infeccioso suspeito, onde há suspeita de disfunção orgânica de gravidade associada, o protocolo de sepse deve ser aberto. A partir de então, passamos a adotar o SOFA como critério clínico final para o diagnóstico de sepse. Então, nós precisamos ter um processo infeccioso capaz de gerar disfunção orgânica, seja disfunção respiratória, disfunção hemodinâmica, disfunção plaquetária, rebaixamento do nível de consciência, disfunção hepática ou renal. A presença de 2 ou mais pontos do SOFA configura o paciente como portador de sepse. Como nem sempre é possível agradar gregos e troianos, houve muita briga, muita discussão no começo, aqueles favoráveis à CIS, aqueles favoráveis ao critério do SOFA, e no fim das contas viu-se, hoje, que o SOFA de fato foi a melhor estratégia adotada, no sentido de gerenciar, de alocar recursos para os pacientes realmente graves e que precisam, e limitando o desperdício de recursos e de insumos para aqueles pacientes com patologias não graves e que não precisavam daquele dispêndio de atenção e de recursos materiais.
O time da sepsis do Hospital São Domingos é o time mais antigo, ele é capitaneado pelo Dr. José Raimundo Azevedo e já tem no seu histórico mais de 12 anos de sucesso no gerenciamento do protocolo de sepsis. Nós realizamos reuniões semanais, onde todos os casos suspeitos de sepsis são vistos e discutidos. O objetivo é avaliar a qualidade do protocolo, separar quem tinha sepse e quem não tinha sepse, e daqueles pacientes com sepse, se eles receberam o tratamento padrão, o tratamento mínimo adequado, com o objetivo de evitar a progressão de disfunção orgânica. Além disso, nós temos importância científica, analisando resultados, fazendo estatística e promovendo publicação científica em periódicos nacionais e internacionais. O time da sepse também é marcado pelo pioneirismo. Assim que foi lançado em 2016, enquanto a maior parte do mundo brigava se entrar ou não no SIS, no SOFA, o Hospital São Domingos foi pioneiro e adotou o SOFA como critério diagnóstico e, através de um estudo institucional dentro do nosso próprio hospital, nós conseguimos ver que a adoção do SOFA como critério não só é efetiva, como permite alocar de fato recursos e reduzir custos para o atendimento aos doentes. Nós promovemos educação continuada, com capacitação em todo o Hospital São Domingos nos pontos-chave da assistência, através do aprimoramento de processos, sempre que uma mudança é feita, né? Nós seguimos e nos aliamos com a Surviving Sepsis Campaign, e já estamos atualizados com o novo bundle publicado em 2018, focando no bundle de 1 hora. A pergunta é, funciona o protocolo de sepsis do Hospital São Domingos? Numa análise comparativa, por exemplo, com o Base Study, publicado em 2004 pela Critical Care, analisando cerca de 1.300 pacientes, nós conseguimos identificar uma mortalidade estimada de sepsis em torno de 30% e de choque séptico em torno de 50%. O Sepsis Brasil, publicado em 2006 pela Revista Brasileira de Terapia Intensiva, também com uma taxa de mortalidade próxima, 30% para sepsis e 50% para choque séptico. O Spread, publicado em 2017 pelo Lancet, com cerca de 800 pacientes, também com resultados semelhantes, em hospitais públicos e privados. O projeto UTIs, em 2018, também trazendo dados semelhantes de incidência e de mortalidade, girando em torno de 30% para a mortalidade em sepsis e 50% para choque séptico. E no Hospital São Domingos? Através do gerenciamento cuidadoso, de forma a garantir que todas as medidas de impacto sejam adotadas de forma precoce por toda a equipe na primeira hora, nós conseguimos ter resultados excelentes que geram inveja em qualquer centro nacional ou internacional. A nossa mortalidade global de sepsis gira em torno de 18%. Né? A nossa mortalidade para choque séptico, que gira em torno de 50% a 80%, dependendo dos grandes centros, no Hospital São Domingos é de 30%. E em sepsis, que normalmente gira em torno de 30%, a nossa é de 13%. Então, comprovadamente, nós temos um bom protocolo, com bons resultados, com a possibilidade de reduzir mortalidade nesses pacientes. E qual o segredo de um protocolo tão bom, com números tão bons? Coragem, para melhorar sempre, baseados em evidências, e sempre procurando dar passos largos à frente, óbvio, sempre respeitando a literatura e aquilo que tem de mais novo em relação à evidência científica. Disciplina, nós realizamos reuniões toda semana, faça chuva, faça sol, temos uma liderança firme que garante a avaliação rigorosa de qualidade e que esse processo seja tocado em tempo integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ciência, sempre evoluindo, seguindo as evidências científicas mais novas e promovendo educação continuada para todos os participantes do processo. E união. Nós temos um time forte, com pessoas comprometidas e que promovem um crescimento mútuo. E como nós fazemos o protocolo de sepsis no Hospital São Domingos? A partir da publicação dos 3 grandes estudos, o PROCESS, o ARISE e o PROMISE, onde viu-se que não adiantava seguir um protocolo rígido, engessado, com terapia guiada por metas, se não havia um acompanhamento clínico rigoroso do médico e da equipe à beira-leito, traçando metas individuais, focos individuais para cada paciente visando a melhora. O que a gente sabe hoje de evidência é que a administração precoce de antibióticos, o uso de vasopressores precoce para estabilização hemodinâmica, a nutrição enteral precoce, manter um controle insulínico rigoroso, ventilação protetiva, são benéficos para o paciente. Ao passo que
Protocolos engessados, guiados unicamente por metas não individuais, metas gerais e a indução de sedação profunda, bem como a administração de coloides, não é benéfico para o paciente. Baseado na última recomendação do Survive Sepsis Campaign, na atualização de 2018, o bundle, que era de 3 horas, passou a ser de 1 hora, ou seja, todas as medidas de alto impacto que podem reduzir mortalidade e promovem estabilização clínica do doente devem ser pelo menos iniciadas dentro da primeira hora. E os pontos-chave são: iniciar o antibiótico de amplo espectro dentro da primeira hora, coletar culturas de preferência antes do antibiótico, mas sem que isso atrase a administração do mesmo, coletar laboratório dentro de 15 minutos com coleta de lactato. E se o paciente apresentar lactato aumentado ou hipotensão, com pressão arterial média abaixo de 65, esse paciente deve receber um bolus de cristalóide de pelo menos 30 ml por quilo. A evolução do nosso protocolo acompanha um pouco da história da sepse. Esse é o nosso protocolo, o primeiro protocolo de sepse do Hospital São Domingos, baseado no Surviving Sepsis Campaign, em 2008, ainda adotando os critérios de CIS como ponto-chave para início da cascata do protocolo. Aqui, em maio de 2010, uma nova atualização. Esse protocolo passou a ser gerenciado semanalmente e passou a ter a publicação mensal de resultados para toda a equipe do hospital. Em abril de 2012, a proteína C, os Shigley's, foi eliminada após ser comprovada a ineficácia científica e, de certa forma, até malefício para o paciente. Foram criados marcadores e indicadores de gerenciamento do processo e, a partir de então, nasce a alcunha de time da sepsis do Hospital São Domingos. Em maio de 2014, novas metas são dirigidas e passamos a adotar o clínis do lactato como um ponto principal para o acompanhamento evolutivo do paciente, tentando identificar o filme do processo e não uma foto isolada que muitas das vezes não traduz a real evolução do paciente. Em julho de 2016, nós migramos para o sepsis 3.0 e passamos a adotar o bundle de 3 e 6 horas, com o objetivo principal de evitar, dentro dessas 6 horas, a progressão da sepse para o choque séptico. E, em agosto de 2018, nós reatualizamos com o Surviving Sepsis Campaign, adotando a estratégia do bundle de 1 hora para início das medidas precoces, das medidas de impacto, ainda mantendo o objetivo de evitar a progressão para choque séptico dentro das primeiras 6 horas. Esse é o exemplo do nosso protocolo de sepse atual, né? A partir do momento em que há suspeita de sepse, guiado ou não pelo Kick-SOFA, toda a cascata dá-se início do antibiótico, coleta de culturas, coleta de exames e avaliação ou não de necessidade de bolos de cristalóide. Caso seja confirmado sepse com o SOFA maior do que 2, esse paciente ele é triado e encaminhado para a UTI e a partir daí segue a estabilização por novas metas hemodinâmicas individuais. A partir da 6ª hora, o objetivo é que esse paciente não tenha evoluído para choque séptico, garantindo estabilidade hemodinâmica e evitando a progressão de disfunção orgânica, sempre com um foco na reavaliação clínica seriada e de decisão médica de beira-leito. Diante disso, a gente pensa qual vai ser o futuro, o que se tem hoje na fronteira do atendimento de sepsis no mundo, de pesquisa, de atendimento. Nós temos a ideia da genômica, ou seja, no tratamento individualizado para o perfil genético do paciente, identificando perfil de resposta inflamatória, qual seria o melhor antibiótico, a melhor estratégia de tratamento para aquele paciente, a individualização do cuidado. Mas isso ainda fica para estudo experimental. Pesquisamos também novos marcadores infecciosos, que possam dar mais precocidade no diagnóstico de sepse, mais fidedignidade, permitindo a atuação mais precoce da equipe. Existe também o desenvolvimento de novos antimicrobianos, cada vez mais tentando suplantar o problema da resistência antimicrobiana que vem crescendo, infelizmente, ao longo dos anos. E a imunomodulação, o que muito tem se estudado no momento, se é válido ou não imunomodular o paciente, controlar a resposta inflamatória de forma individualizada, né? Avaliar, por exemplo, terapias como o uso de altas doses do corticoide, de estatinas, de vitamina C, de vitamina D, mas tudo ainda também em caráter experimental, em processo de avaliação para possível validação. Anualmente, o time da sepsis promove uma campanha direcionada para profissionais de saúde e para o público leigo. O objetivo é difundir o conhecimento de sepsis no público leigo
e melhorar o atendimento aos profissionais de saúde. Aqui um exemplo de uma das nossas campanhas de CEPS de 2016, nossa campanha de 2017, que teve parte da realização dentro do shopping, uma campanha muito grande, que conseguiu contemplar um grande número de pessoas, difundir bastante informação em aeroporto, postos de saúde, paradas de ônibus. A nossa campanha de 2018, também focada para profissionais de saúde, com o objetivo de difundir o tratamento, como nós fazemos o tratamento no Hospital São Domingos, com a tentativa de melhorar, sobretudo, esse tratamento nas unidades de saúde pública. E também focado para o público leigo, abordando transeuntes na rua, paradas de ônibus, rodoviária, aeroporto, com o objetivo de difundir o conhecimento de CEPS da forma mais ampla possível. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, fico à disposição sempre que for necessário e muito obrigado pela atenção de todos.